muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu me encontrava na merda. E o que significa na merda? Na merda em vários aspectos. Eu tinha terminado um namoro, foi a primeira porrada afetiva que eu tomei. Estava me sentindo com a autoestima extremamente abalada, estava me sentindo uma coisinha assim, descartável mesmo. Sentia que tinha um buraco no meu peito, eu mal conseguia comer. Não conseguia comer mesmo, não tinha vontade de comer nem as coisas que eu mais gostava. Almoçar para mim era um sacrifício. E na minha vida profissional, eu estava começando. Eu já estava ali no final da minha faculdade, não sabia como seria o futuro, se eu conseguiria me colocar exatamente da forma como eu havia imaginado. Nessa época eu era uma mera estagiária que levantava chão e não me sentia capaz de exercer aquela profissão extremamente técnica. Na época ainda é um número bem menor de mulheres perto do número de homens nessa profissão, mas naquela época era pior ainda. E, enfim, era uma série de inseguranças, de medos que eu tinha, não só no lugar onde eu já estava atuando, como insegurança do futuro, medo do amanhã mesmo. Medo se a minha vida daria certo, se eu daria certo. Sendo que eu estava me sentindo a última das criaturas, porque eu estava sofrendo. E aí, no meio daquele sofrimento todo, aquela dor, aquela coisa, sabe, que eu estava me arrastando, a empresa tinha uma área de marketing, e eles faziam um jornalzinho da empresa e tal. E eles faziam também, uma vez por ano, a agenda da empresa, onde tinha algumas frases, alguns pensamentos. E eu, no meio daquela minha dor, né, eu lembro que eu estava ali numa mesa próxima à diretoria. Tinha secretários, aí tinha uma mesa vazia, eu estava ali, se não me engano, acho que eu ia arrumar algum computador. E aí eu peguei aquela agenda que uma das secretárias havia me dado. Ela falou, você já tem agenda? Eu falei, não, então toma uma para você. E me deu a agenda, porque estagiário não tem vez, né? Quando sopra alguma coisa que recebe. E aí eu comecei a folhear aquela agenda, achei bonita, né? A forma como estava preparado o desenho, né, e tal. Eu comecei a olhar e folhear e vi que tinha várias frases, pensamentos. E um dos pensamentos me chamou muito a atenção. Porque é um autor desconhecido, eu não sei quem disse isso, mas era algo do tipo, eu nem sei onde foi parar essa agenda, eu queria muito encontrá-la, mas eu não sei, né? Eu já me mudei 2 vezes, então eu não sei onde foi parar. Mas dizia algo assim, que eu era a única pessoa capaz de me bloquear ou me fazer a ter sucesso. Que eu era responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. E na hora que eu li aquilo, eu estava sofrendo tanto que eu pensei, sabe aquele clique que dá? Eu falei, é isso. Eu sou a pessoa responsável aqui por mim. E eu acho isso uma ótima notícia, acho maravilhoso, porque se eu sou responsável em me levar para frente, se eu sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso, se eu sou responsável pela minha tristeza ou pela minha alegria, é maravilhoso, porque eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho condições, que eu conheço, que dá para eu fazer por mim, para eu ter sucesso, para eu ficar bem. Eu não posso permitir que uma outra pessoa me limite, me bloqueie, me faça acreditar coisas que não são verdadeiras, que era o que estava acontecendo. E aí, a partir daí, eu fui em frente. Eu não parei mais. E, obviamente, eu acho que nada na vida acontece por acaso, gente. Eu acho que a partir do momento que algo é dado, algo na vida, quando Deus lança uma coisa para você, e Deus lança, o universo lança isso de maneiras diferentes. No meu caso, foi um pensamento de um autor desconhecido dentro de uma agenda de uma empresa que uma estagiária tinha ganho de uma secretária. Mas Deus fala com a gente de diversas formas. A partir disso, que eu comecei a direcionar a minha vida, eu entrei em contato com o que a gente chama de pacto. Veja, a primeira coisa eu vou contextualizar aqui para vocês a diferença de pacto e aliança. Pacto, gente, é para a vida toda. A partir do momento que você fez um pacto, que você assinou este pacto, pacto é como se fosse um contrato,
um tratado, onde existem cláusulas, e se você infringir alguma dessas cláusulas, você paga o quê? Multa. No caso deste pacto que eu fiz e assinei, a multa é a minha vida. Calma, não é nesse sentido que você está pensando. Ai, Fernanda, você vai morrer? Vou te levar. Para, não viaja, franga, não é isso. É o preço, quando eu falo da minha vida, é o preço do meu sucesso, é o preço da minha felicidade, é o preço da minha paz mental, é o preço da minha realização. Esse é o preço. Se eu infringisse alguma dessas cláusulas, ou tentasse dar um veja bem, eu iria pagar esta multa contratual e a multa era muito alta. Por quê? Porque a gente está falando da minha vida. No caso da aliança é, por exemplo, dois países estão lá a entrar numa guerra, né? Um dos países chama o outro para ser um aliado, ou seja, seria uma ajuda mútua. Então, tem prazos para isso. Então, é diferente de aliança de pacto. A gente está falando aqui de pacto. Então, esse pacto ele foi feito, as cláusulas desse pacto foram descritas. Eu li com muita atenção, prestei muita atenção sobre isso e resolvi assinar. Resolvi me comprometer de uma forma muito importante. Eu costumo dizer que esse pacto é uma triangulação. Por quê? Porque é um pacto, né, um contrato assinado comigo, com Deus e com o universo. E assim foi. Eu guardo esse papel, que já está amarelado, na minha carteira comigo, dobradinho. Por quê? Porque em muitos momentos da vida, situações acontecem e a gente, muitas vezes, dá aquela balançada. Então, a gente tem uma tendência grande de passar por cima da gente, de fazer coisas e ações que vão contra a gente, ou seja, você vai estar infringindo algumas dessas cláusulas. Então, era um momento que, quando eu fico triste, quando eu fico chateada, quando eu fico com medo, quando eu fico insegura, quando eu não sei como agir, eu pego o meu contrato e releio este contrato. E tudo fica muito claro na minha cabeça. E eu sabia que, se eu seguisse todas aquelas cláusulas sem infringi-las, que a minha vida daria certo, que eu conseguiria as coisas. Obviamente, a estrada é de terra, a gente passa por muitas provações, a gente passa por muitas situações e a gente passa por muitas decepções. É claro que eu passei por tudo isso, eu chorei, eu senti raiva, eu me senti injustiçada, eu me senti revoltada, mas em nenhum momento eu perdi de vista o meu pacto, o meu contrato. E eu queria trazer o pacto para vocês. E eu até demorei tempo demais, eu acho, para falar sobre isso. Porque eu queria ter certeza como é que as coisas aconteciam, e eu posso falar com toda a propriedade do mundo, porque já fazem mais de 20 anos que isso aconteceu. E há mais de 20 anos que eu trago esse papelzinho comigo, e eu sigo de uma forma cega. E é isso que eu queria dividir com vocês. Está lá no curso novo, no site mulhercafra.com, chamado O Pacto da Mulher Cafra. Papel e caneta na mão, está disposta a se comprometer com você, com Deus, com o universo? O preço a pagar é a sua vida. O preço é alto demais. Um beijo.